Gente, sou a Renata, faço medicina aqui na Itália e esse vai ser a parte 2 do vídeo respondendo as perguntas de vocês. E eu tô aqui assumindo o compromisso de ajudar vocês, porque quando eu vim pra cá eu não tive, muita informação, vim muito no escuro, só com a fé e a coragem, então eu tô assumindo esse compromisso agora de ajudar vocês, de responder as dúvidas de vocês. Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal pra ajudar, né? Pra ajudar a pessoinha aqui. O que eu ia falar, meu Deus? Então, o povo fica me olhando e fica com vergonha. Mas, enfim, é isso. Essa é a parte 2 do vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque pra gente foi, muito divertido gravar, foi, muito divertido estar ali compartilhando as nossas experiências. Chamei as meninas pra ajudarem um pouco, porque tem a Mari, que tem uma experiência diferente da minha, tem a Isa também, que foi pra Roma. A Isa também trabalhou com aquele carinha que faz mentoria, o Thiago, lá em Roma. Então ela tem bastante coisa assim pra compartilhar, tem bastante história. Então eu espero que vocês estejam gostando. Então curte o vídeo, se inscreve, porque eu vou estar postando mais vídeos pra vocês. Eu conheço muita... já conheço um pouquinho de gente aqui na Itália. Eu tenho uma amiga que é médica aqui na Itália brasileira. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar vídeo com ela pra mostrar a experiência de como que é um médico aqui na Itália. E tenho mais amigos que, têm uma vida completamente diferente. Aqui na cidade de Brescia, a gente tem um grupo, nós somos em 9 brasileiros, 10 se eu não me engano. 10 agora com a Isa. De estudantes no geral aqui em Brescia, não só medicina, a maior parte é medicina, mas não só medicina. Então, se vocês quiserem, deixem um like, comentem, que eu tento convencer essas pessoas a virem aqui gravar pra gente, pra vocês. Então é isso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vim pra cá sem mentoria e eu não aconselho isso pra ninguém, porque eu passei muito perrengue mesmo, já caí em golpe e foi bem complicado, bem difícil a minha jornada, assim, pra vir pra cá, pra Itália. Então, se vocês têm condições, eu vim porque eu não tinha condições de pagar mentoria, porque, pra minha realidade era muito caro. Então, se você tem condição de fazer, eu aconselho a você a fazer. Não confiando 100% e fazendo sua parte, porque não é que a pessoa que vai te mentorar vai te colocar dentro da faculdade, não é uma garantia, mas ajuda no processo. Eu não faço mentoria porque eu tenho que trabalhar aqui, tenho que estudar, então pra mim ainda é muito complicado fazer esse tipo de coisas. Mas quando eu vim pra cá, eu fiz uma ligação, eu paguei uma menina, a Giovana, que se chama, que ela faz mentoria. Eu paguei uma ligação com ela, eu paguei 30 euros e foram umas 2 horas de conversa e ela me indicou o caminho, falou tudo que eu precisava fazer, tirou algumas dúvidas e isso me ajudou bastante pra me dar um rumo, e eu fui lá, corri atrás e fiz tudo. Foi mais difícil? Com certeza, mas eu tive muito apoio de outras pessoas que também estavam passando pelo mesmo processo e eu ia atrás de informação. Então, com isso, vendo que muita gente às vezes não tem condição tem o sonho, mas não tem condição, assim como eu resolvi criar um grupo de WhatsApp. Eu não sei se todos vocês viram um post que eu coloquei no YouTube, com o valor de R$250 para me ajudar também, gente, porque não é fácil, porque tem a medicina, daí tem trabalho, tem a minha vida, tem o meu relacionamento, tem a minha casa. Então, pra ajudar também, pra me ajudar também, montei esse grupo de WhatsApp, colocar vocês lá e ir respondendo todas as dúvidas, os questionamentos de vocês e mostrar o caminho pra vocês, qual que é o caminho, como que é, o que vocês precisam fazer. E às vezes a sua pergunta, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e daí já responde todo mundo. Ou às vezes você tem dúvida em alguma coisa que outra pessoa que tá no grupo já passou, já fez, e daí a outra pessoa pode comentar como que foi a experiência dela. É mais um lugar pra gente trocar e eu ir colocando ali pra vocês também, minha mãe fala pra eu parar de falar tanto mas eu não consigo, vício de linguagem.
E para eu ir colocando ali para vocês as atualizações também de como que tá aqui na Itália, sobre o teste, sobre as faculdades e etc. Eu tava pensando em chamar a Isa, que tem mais experiência no IMET também, por ter trabalhado com o Thiago. Então vamos ver se ela vai aceitar. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. Desejo uma boa sorte para vocês em todo esse processo. Desejo que... Ai, a minha aula é pra lá. Eu tô me perdendo. Desejo que vocês consigam vir para a Itália, consigam realizar o sonho de começar o sonho, né? Que é a passar em medicina. E é isso, fiquem com o vídeo agora. Muitos beijos e boa sorte. A próxima pergunta da Fermest, não sei se é assim que se pronuncia, você disse sobre a incerteza da prova esse ano. Eu vi algumas notícias sobre. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que nem eles sabem o que vai acontecer, nem os próprios italianos. Tá uma coisa muito no suspense ainda por baixo dos panos, porque eu acho que tipo, eles não sabem ainda como que eles vão fazer isso, né? Todo ano, né? Tipo, eu acho que já tem algum tempo que eles estão querendo mudar, porque de acordo com o italiano aqui, a prova é muito difícil tipo, quem tem um monte de gente que quer entrar em medicina e não consegue. É, enfim, daí eles estão querendo, não sei se fazer com que mais pessoas entrem. Só que no meu primeiro dia de aula, não sei se aconteceu isso contigo, nós somos em 300 alunos todo ano, 310, não sei. E aí a professora estava reclamando porque tinha muito aluno. Porque a maioria, acho que a maioria das provas são oral, então, tipo, o professor senta ali uns 10, 15 minutos com o aluno e faz perguntas e, tipo, vai falar sobre a matéria que ele deu. Então, fazer isso com 300 alunos já é muito difícil. Imagina com todos os alunos que querem entrar em medicina. E outra coisa é que, tipo, a gente ainda não sabe como que vai ficar para os italianos. Pior ainda, como que vai ficar para os estrangeiros. Porque, tá, beleza, vamos abrir o curso de medicina, vai entrar todo mundo italiano. A gente não sabe como que vai ficar para todo mundo estrangeiro. Porque não é que eles vão falar, ai, vem todos os estrangeiros para cá, todo mundo que quer fazer medicina, venha. Eu não acredito que vai ser assim. Eu acredito que por mais que eles abram para os italianos, talvez ainda vai ter ali alguma forma de seleção, talvez não, muito provavelmente ainda vai ter alguma forma de seleção para essas pessoas que vêm de fora da Itália, que é estrangeiro mesmo. Então, véi, estudem pra prova. Estudem pra prova que eu acho que por mais que não tenha a É que eu acho por que mais para que não esse tenha ano, como o decreto foi liberado, acho que só em novembro, se eu não me engano, e a Itália tem muitas faculdades, e as faculdades são diferentes entre si, por mais que a graduatória nacional, por exemplo, o italiano, quando ele presta a prova, ele faz uma lista de todas as faculdades do país, é uma prova só para o país inteiro, não é que nem no Brasil que cada pública tem a sua prova, então aqui é uma única prova para a Itália inteira, e então, mas mesmo que seja uma prova, as faculdades entre si são diferentes. Até na própria Sapienza, que é onde eu estudei, como é muito grande, tinha várias turmas, as provas entre as turmas eram diferentes. Então eu tive anatomia 1 no primeiro ano e anatomia 2 no segundo. Mas eu tive uma amiga que teve anatomia 1 e 2 no primeiro ano. Então eu acho que como eles vão organizar tudo isso e todas essas diferenças, as matérias sempre são as mesmas, mas a organização de cada faculdade é diferente. Então eu acho que, tipo, nesse pouco tempo que eles têm, eles não vão conseguir organizar. Então, eu acho que agora, para entrar em 2025, 2026, ainda vai ter a prova, muito provável que aconteça a prova. E pro ano que vem, eu acredito que talvez eles implementem a mudança por ter tempo de organizar, né? Mas não dá para saber, nenhuma certeza ainda. Nenhum edital também falando nada. Porque a faculdade não tem estrutura pra isso. Eu acho que por mais que eles falassem assim, tá, vamos aceitar todo mundo e vamos tentar fazer uma forma, porque não vai ter como controlar, então, porque a gente ainda faz tipo assinatura ali na folha pra mostrar que tu foi na aula, como que eles vão, sim, e o povo já faz coisa errada em 300, imagina em não sei quantas mil pessoas que vai ter, ou sei lá, porque ano passado foram 1.000 inscritos pra fazer a prova, o teste de medicina. Então, eu acredito que a faculdade não tem estrutura e que eles não vão fazer isso de qualquer jeito. Porque até se falasse, vamos fazer online, então.
eles não têm, tipo, não tem uma plataforma, não tem um site, não tem uma estrutura para isso, e não é que vão organizar assim da noite pro dia, né? E acho que é bom fazer uma ressalva, porque assim, realmente cada ano foi diferente até agora. Desde que eu entrei em contato, tipo, um ano antes de eu vir, era no papel, era essas 60 questões. Quando eu vim, foi no computador, e depois meu marido foi fazer agora nesse último ano também, voltou pro papel, agora estão falando disso. Mas assim, caso um dia se torne como o sistema francês, onde você entra, faz um semestre, e caso você passe nas provas e tudo mais, você seja meio que efetivado no curso, acho que é uma questão de nós, estrangeiros, ficarmos atentos. Porque, me explica, como é que você vai vir para a Itália, você vai estar os primeiros 3, 4 meses se instalando, você vai estar se adaptando com a língua, você vai estar morrendo de medo de fazer a prova oral, ainda que você seja a pessoa mais extrovertida do mundo, você vai estar se organizando com documentação, com moradia. Gente, o primeiro mês eu passei só em Airbnb até achar um lugar, porque não dá para confiar de alugar à distância, mesmo com um conhecido, mesmo com, é um brasileiro que faz um esquema de que a gente passa o dinheiro pra ele, ele aluga o lugar, porque é um brasileiro. Não caia nessa. Porque aqui a Itália não vai ter golpe. Não, gente, aqui na Itália tem muito golpe, principalmente de casa, apartamento. Eu caí num quase golpe. Eu aluguei pela internet aqui da Itália mesmo. E foi recomendado por um brasileiro. Só que chegando lá, na hora de assinar o contrato e me entregarem a chave, a foto não correspondia ao lugar. Eu fiquei bem instalada, fiquei segura, fiquei morando com outras 5 pessoas. Uma delas era esse brasileiro que me indicou. Então, assim, que foi o que acabou que deu uma segurança, né, na hora ali. Mas, infelizmente, depois eles nem me passaram de fato um contrato. Então, foi uma espécie de golpe. Então, tomem cuidado com isso. Mas se essa questão de 6 meses realmente for efetivada, tomem cuidado, porque você vai estar nos primeiros 3, 4 meses pagando aluguel, se organizando com documentação, se organizando com moradia, e você não vai dar as primeiras provas no primeiro apelo. Então, ainda que eles consigam organizar todas as pessoas para caber no mesmo apelo e darem as primeiras provas, o que vai acontecer? Se você não der nos primeiros 6 meses, você vai ter que voltar para o Brasil? Entende? Então você vai sair do seu país, na hora que você começa a se organizar, você já tem que voltar. Acho que isso aí, ao meu ver, já não vai funcionar. Mas se acontecer, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Porque eu acho que daí fica uma situação muito mais delicada. Porque uma coisa é você tá vindo, sei lá, da Espanha pra cá, e você se mudou só de país de um lado pro outro. Agora outra coisa é você vir do Brasil, passar meses se organizando, pra daqui 6 meses você ter que voltar pra casa porque não deu as provas. Então, acho que essa é uma questão de ficar atento. Sim, porque no início é muito complicado tu fazer. No início, o meu método de estudos era bem complicado, até por estar aprendendo a língua. E daí, para fazer prova oral, nunca tinha feito isso na minha vida, prova oral. E foi bem complicado. Mas depois a gente fez um outro vídeo sobre isso. E se as meninas quiserem participar, estão convidadas. Próximo vídeo tem uma pergunta da Fê falando sobre o iMatch. Vocês sabem, tem alguma coisa sobre o iMatch? Alguma, tipo, perguntando, Acho que só a queria diferença saber, da dupla cidadania eu posso falar. mas é pro iMatch. Eu sei. Ótimo, eu não sei nada sobre o iMatch. Bom, a diferença do iMatch para quem tem a cidadania e para quem não tem. Então, se você não tiver a cidadania, você vai estar concorrendo como estrangeiro, você pode fazer essa prova no Brasil, e você, como na prova em italiano, na prova do iMatch, você tem a graduatória só de estrangeiros, e que é mais concorrida. Agora, quando você tem a dupla cidadania e você concorre como italiano, você precisa vir para a Itália fazer essa prova, porque você tem a cidadania. E acaba que a graduatória é um pouco menos concorrida que a em italiano, porque os italianos usam o iMatch como um plano B.
Então, o foco deles é a faculdade em italiano, mas eles prestam o IMED como um plano B. Eu já vi muitos italianos que começaram a fazer o IMED, começaram o italiano e trocaram, eles, tipo, usam meio que com duas opções, mas acaba a concorrência sendo um pouquinho menor, porque não é todo italiano que fala inglês e não é todo italiano que quer prestar a prova em inglês. Então, se você tem a cidadania italiana, é uma vantagem você prestar a prova em inglês. Agora, se você não tem, é mais concorrido mesmo. Acho que essa é a diferença. Sim, verdade. Eu tava E pensando não nisso precisa do visto de agora. estudo também. Também. Eu tava pensando nisso agora. Eu tenho uma amiga, que é a outra Mari, a Mariana. Ela é brasileira, só que ela fez a escola aqui na Itália. E aí ela me falou mesmo que ela tinha feito o concurso, né, para medicina em inglês. Ela passou e foi lá para Firenze. E aí ela falou que, tipo, era tipo, era bem diferente, não era uma turma tão grande. É uma turma E menor é mesmo, uma ela é turma bem bem mista, ela é bem pequena. mista. Aham. E daí ela falou que saiu, que não gostou, porque ela queria viver essa experiência de faculdade, de ter um monte de gente, um monte de curso e não sei o quê. E daí ela falou que não gostou e que tentou depois para italiano mesmo e conseguiu passar. E aí ela mudou. Então, realmente. É... Oi, Rê. A pergunta da Duda. Oi, Rê, eu mando seus vídeos. A universidade ela é em período integral. Poderia falar um pouco sobre os horários? Obrigada, beijos. É, Duda, então, depende muito. Todo ano varia. Porque no primeiro ano, a gente aqui em Brecha, depois a Isa vai falar sobre Roma, aqui em Brecha, no primeiro ano a gente teve aula até as 3:30 da tarde, né? A gente tinha, sim, a gente tinha 3 aulas no dia, que cada aula tem a duração de 2 horas. A gente tinha, tipo, de 8:30 até as 11, depois de 11, ou era 10:30? De 8:30 até 10:30, de 10:30 até meio-dia e meio, e aí depois dava uma horinha e pouco de pausa, daí voltava às 1:30 e terminava 3:30. Daí a gente tava livre. Esporadicamente, alguma aula de laboratório à tarde, né? No máximo. Isso, a gente tinha, acho que foi um mês ou alguma coisa assim, a gente teve aula de laboratório de histologia, daí eles encaixavam na parte da tarde. Qualquer tipo coisa extracurricular, eles colocam nos horários que você tem vago, que nos horários que você não tem aula. Então, é uma coisa também que de organização que depois a gente pode falar, porque você tem aula, tá tendo aula, só que depois você tem que estudar sobre aquilo. Então, eu acho que você tem que organizar bastante seus horários com isso. Já no segundo ano, a gente fez o primeiro semestre. No primeiro semestre, a gente tava tendo 2 aulas só. É, isso, só na parte da manhã e terminava ali, tipo, no calendário terminava, era para terminar 1 hora da tarde. Só que sempre os professores, porque eles têm que ter uma pausa de 15 minutos a cada hora. Daí tem professor que faz a pausa, tem professor que não faz a pausa e prefere terminar antes. A maioria dos professores, eles não fazem a pausa. E aí alguns professores, às vezes, no primeiro dia de aula, eles perguntam: vocês preferem fazer a pausa ou vocês preferem terminar antes? Daí todo mundo fala terminar antes. Então, daí eles terminam ali, às vezes, uns 30 minutos antes, dependendo do professor. Às vezes nem termina antes, não sei se você teve esse caso que eu, tipo, dava 10 minutos pra acabar o prazo, que já tinha passado do prazo, eu ficava, bem, cala a boca, por favor, eu quero ir embora. Porque, vai, parece, tipo, 2 horas intermináveis ali sentado. E eles pegam Mas, muito a parte de almoço, assim. Eu não é, achava que eles. Porque eu sempre ouvi que italiano prezava muito pelo horário do almoço, mas acho que isso é lá pro sul, porque aqui, olha, meu marido tá tendo aula 1 hora da tarde, gente. Acho que eles estão fora da faculdade só. Acho que eles prezam pelo almoço se você não tá na faculdade. Se você não é um universitário, Você preza. você é um ser humano. A Renata, Esse resto, você tem 15 minutos. Meu marido tem 15 minutos, às vezes. velho, É um absurdo. é eu isso. tenho só uma coisa pra falar. Acho que Fala Roma é de Roma basicamente. também. Não, acho que é basicamente essa também depende. Mas eu acho que uma coisa importante que eu acho que o que muita gente vem. Quando vê medicina na Itália, pensa igualzinho no Brasil, que você passa das 8 às 6 da tarde na faculdade, e não. Aqui não é integral dessa forma. Você não vai começar a ter aula às 6,
às 8 da manhã, às 7, enfim, e acabar às 6 da tarde. Isso não existe aqui. O curso não é integral desta maneira. E aqui é muito diferente o estudo. Por exemplo, eu sei que no Brasil você tem aula o dia inteiro e depois você vai ter a sua semana de provas, onde você vai fazer provas picadas da matéria. E aqui é uma prova por semestre. Então, tudo que foi dado naquele semestre, você vai fazer uma prova oral sobre tudo. Parece muita loucura, é muita loucura, mas é assim que funciona. E, então é muita coisa para estudar. E uma coisa que acontece muito, pelo menos em Roma, aqui em Brecha, eu não sei, as meninas podem falar, mas é que o professor dava as 3 horas ali de aula, muito conteúdo, e ele falava, chega em casa, ou quando você for dar pra essa matéria, aprofunda com o livro. Tipo, dá uma aprofundada, porque às vezes ele não tem tempo na aula, porque como aqui a gente tem o mês de prova, no Brasil a gente tem a semana de prova, aqui a gente tem o mês. Fevereiro, por exemplo, é um mês que a gente não tem aula o mês inteiro e tem várias datas de prova e você seleciona a data que você quer fazer e a prova que você quer fazer. Então, os meses que você tem aula são mais curtos que no Brasil, então eles não têm tempo de estudar toda aquela matéria, então eles sempre vão pedir para você aprofundar. Então, eu acho que um dos motivos também da gente não ter aula o dia inteiro é porque eles também prezam esse estudo individual do aluno, de você ir estudar realmente aquilo e ficar estudando, em vez de só ouvir o professor falar. Eu acho que tem essa diferença. Essa questão do integral que o pessoal, pelo menos pra mim, é uma pergunta que as pessoas sempre faziam. Mas é que nem no Brasil, que você entra às 8 e sai às 6, que eu sei que no Brasil muitas faculdades são integral dessa maneira, que você não tem nem tempo pra respirar. Aqui você também não tem tempo pra respirar, mas é diferente. Então aqui as bibliotecas estão sempre lotadas, as salas de estudos, todos os lugares de estudo são sempre lotados, porque você realmente tem que sentar e ler, e ler, e ler, e ler, e repetir aquilo, e falar, e saber explicar os conceitos tudo oralmente, né? Então acho que essa é a diferença. Como as provas orais te exigem um estudo mais individual, mais centrado, eles disponibilizam mais tempo, digamos, para você estudar para a prova do que te encher de muitas aulas, né? Na verdade, tem também dias que você vai ter aula o dia inteiro também. Tem dia que vai pegar de 8 da manhã, aí você vai ter uma pausa ali entre 3 e 5, aí depois 6 horas você tem mais uma horinha ali de laboratório. Aconteceu comigo já de eu ter, tipo, das 4 às 6 de laboratório, sendo que a aula acabava às 3. Então, fiquei das 8 às 6. Mas também é comum você ver os estudantes tendo aula só de manhã ou só de tarde, aí faz de manhã, de manhã faz o estágio, esqueci o nome em italiano. O tirocínio, faz de manhã e à tarde tem aula, e aí depois o restinho da tarde fica ali estudando. Então é comum que você veja os estudantes passando das 8 às 6 até a hora de fechar a faculdade ali estudando. Mas não é que necessariamente você está tendo aula. Porque assim, tu tem muitas. Na medicina, não sei se é assim para outros cursos, mas tu tem muita coisa extracurricular que tu tem que fazer, que é obrigatório no teu currículo. Porque, por exemplo, todos os anos a gente tem uma quantidade de seminários que a gente tem que participar. Daí eles dão lá, tipo, no primeiro ano foram 8 horas, no segundo ano são 16, né? Eu ainda não fiz nenhum esse ano. Então, tipo, daí tem os laboratórios, daí tem o. Como que é o negócio lá de anatomia? É laboratório também, né? O setorato de anatomia, que daí. E eles sempre vão encaixando nas horas que você não tem aula. Então vai depender muito. Vai ter dia, igual a Mari falou, que tu vai sair de lá 6 horas, mas aí foram, tipo, uma semana, sei lá, durante 6 meses, uma semana, menos de uma semana até, tu sai esse horário. Então vai depender muito das atividades extracurricular que tu vai fazer e os seminários porque tu que escolhe, eles te dão lá uma lista com vários seminários que vai ter durante o ano, você escolhe para qual você quer participar. E é isso, você que organiza os seus horários, você que organiza a sua vida. E a partir do terceiro ano, só que a gente tem o contato com o hospital, com essa parte mais prática, e daí também é organizado, os alunos mesmos se organizam, tipo, a faculdade e o hospital disponibilizam lá os horários, e aí os alunos se organizam em como que eles vão, no dia que eles vão poder ir, então é assim que é organizado, e é isso. Depende muito, varia muito. Anne Arielle, oi, Helma, nos seus vídeos você estuda com cidadania italiana e quais foram seus critérios para escolher Brecha?
Gente, eu vim pra Brecha muito de Deus mesmo. Acho que eu já fiz um vídeo contando sobre isso, que eu vim por indicação, mas foi muito Deus. Foi Deus que falou assim: ah, é pra ali que você tem que ir. Porque o meu sonho era ir pra Roma. E eu não tenho cidadania italiana, eu vim como estrangeira, vim com visto de estudos. E quando chegou aqui, eu fiz o permesso de soggiorno, que é a permissão, o documento que permite você estar no território italiano. Quer Sim. falar algo sobre? Acho que uma coisa que a gente tem em comum, né, nós três, de termos parado em Brecha foi porque Deus quis mesmo. A gente fala assim, parece brincadeira, mas não é. Eu escolhi Brecha por alguns motivos. O principal, né, o primeiro deles foi por conta da igreja. Quando eu estava escolhendo, eu queria congregar em algum lugar, sou cristã, e aí eu pesquisei por uma igreja presbiteriana e um dos poucos lugares que tinha universidade composto com vaga, né, para brasileiros, para estrangeiros de forma geral. E uma igreja presbiteriana foi Brecha. Daí eu comecei a olhar a cidade, vi que a universidade era bem organizada, parecia moderna em relação a algumas outras, parecia bem organizada e de fato é. Se você entrar no site da faculdade, você vai ver que a diferença do site de Brecha para outras universidades é gritante. Então, assim, é realmente um pouquinho mais organizada, um pouquinho mais moderna. Outras coisas que também levei em consideração foi o tamanho da cidade. Apesar da minha cidade no Brasil não ser tão grande, ela é mais ou menos um tamanho de Brecha, que para eles é considerado uma cidade grande aqui na Itália. Então, considerei isso, porque morar em Roma, em Milão, a cidade me engoliria. Considerei também a mobilidade, porque aqui é muito bem distribuído. Você pode pegar bicicleta, você pode pegar metrô, você pode pegar ônibus, você vai para qualquer lugar da cidade, tudo por meio de transporte público e não é bagunçado. Então, por exemplo, o metrô tem uma linha só, agora vai abrir o tram também, que é tipo um bondinho que vai por cima, e tem uma linha só. Então não tem como você se perder, não tem como esse tipo de coisa. A criminalidade não era tão grande como, por exemplo, ouvi falar sobre Bolonha, outros lugares. Não que lá seja, nossa, a criminalidade, né? Brasil, gente. A gente tá. Sim. Tem o que? Pickpocket. Sim. Então, assim, em relação a isso, a vida universitária não é tão movimentado quanto Bolonha e outros lugares. Então, isso também me atraiu, porque eu sou um pouco mais quieta. Mas aqui tem de tudo. Eu não queria uma cidade que fosse pequena demais para não ter coisas que eu precisasse, nem grande demais para me engolir. E Brecha foi bem esse exato meio termo. E é uma cidade linda, tem muita coisa para fazer. Não faz propaganda, não, senão vai querer todo mundo vir. Tem um castelo muito lindo. Então, acho que esses foram muitos motivos pelos quais eu escolhi Brecha. Eu posso falar, porque eu saí de Roma. É verdade, a Isa, ela saiu de Roma e veio pra Brecha agora. E também foi Deus. Foi Deus também. Mas então, a minha experiência é que quando eu tava no Brasil querendo vir pra cá, na verdade eu queria vir pra Verona. Eu queria uma cidade pequena, mais no norte. E aí acabou que eu fui pra Roma. E eu passei 2 anos lá e foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que a experiência de morar em Roma é bem legal, é bem desafiadora, mas foi uma experiência bem incrível. Eu venho de uma cidade pequena, no Brasil não tão pequena, mas comparada a Roma, sim. E o fator para mim de querer mudar foi a cidade grande, capital, tava muito difícil de viver por ser muito caótica, muito movimento. Eu sei que tem pessoas que gostam desse caos, que nem São Paulo, né? Mas eu não gosto, eu sou bem tranquila. Se eu pudesse, eu morava numa fazenda, no meio do nada. Então, pra mim, tava muito sobrecarregando, assim, a minha vida morar lá, assim. Eu demorava pra chegar na faculdade, o transporte era muito caótico, as coisas não funcionavam também. Tinha muito turista, é uma cidade muito turística, então, assim, não tinha um dia que você não vai se deparar com um turista e com toda aquela movimentação, aquele caos, e um corre pra lá, um corre pra cá. Então, acaba te estressando toda essa poluição, digamos, da cidade turística, e eu tava bem exausta.
disso. A faculdade, pra mim, também era uma faculdade muito grande, muitas pessoas, eu acabei encontrando muita desorganização ali. Mas essas são experiências, eu acho que pessoais, isso, né? E aí, quando eu vim aqui pra Brecha, vi que a faculdade era menor, vi que a cidade era menor, que funcionava muito bem, que as coisas eram organizadas. Eu acho que os mesmos motivos da Mari também. Eu acho que é uma cidade que te acolhe, assim. É bem pequenininha aqui, por exemplo, a região que eu moro eu faço tudo a pé, então a faculdade é atrás de casa, eu tenho 4 mercados que eu posso ir a pé, eu tenho metrô atrás da minha casa, eu tenho uma farmácia, eu tenho um parque, uma avenida com várias lojas, então assim, tudo que eu preciso, tá, eu posso ir a pé. Então eu acho que isso depende também do seu estilo de vida, se você tá disposto a ficar andando de transporte o dia todo, acho que uma cidade grande é bem válido, mas se você quer ter Tô falando, posso negar. Se você quer andar 40 minutos de ônibus, vai. Mas é verdade. Não, não é isso. Mas é verdade. Eu acho que é muita resiliência morar em Roma. É uma experiência incrível. É Roma. Não tem como dizer. Você entra no metrô, você sai na frente do Coliseu, ou você tá na Piazza Navona. É uma coisa de outro mundo, assim. Até agora, pra mim, é meio assim irreal acreditar que eu morei em Roma. Ainda não faz muito sentido na minha cabeça. Nossa, eu morei em Roma. Mas eu acho que se você gosta de cidade grande, você gosta desse caos, é muito válido. Mas se você é uma pessoa mais tranquila, como eu, como a Mari, como a Renata, venha para uma cidade menor, não necessariamente Brecha, mas a Itália tem várias cidades pequenininhas que também te acolhem dessa maneira, que você tem uma outra experiência, né? Eu sei que, por exemplo, Siena, ali perto de Firenze, é uma cidade bem medieval, então você vai ter uma experiência bem de interior da Itália também. Eu acho que as experiências são muito válidas, mas Brecha é uma cidade realmente que te acolhe, então eu acho que foi por isso que eu quis fazer essa mudança, porque eu pensei, vou ter mais 4, 5 anos de faculdade pela frente, e eu acho que Roma tava uma coisa bem, tipo, me sobrecarregando por conta de todo o caos, e eu queria uma coisa mais tranquila. E aqui em Brecha é muito tranquilo, assim, eu faço praticamente tudo a pé, e se você tiver uma bicicleta aqui também, você faz tudo pra você chegar no centro também, tudo, Então eu acho que é uma cidade bem cômoda nesse sentido, mas é uma cidade que não tem nada, assim, digamos, comparando com Roma. Não é que não tem nada, mas, por exemplo, Roma, você tem um monte de coisa pra fazer. Tipo, é Roma. Capital, você tem muitas coisas pra fazer. Quando eu tava lá, eu participei da festa da República Italiana, a gente foi ver aqueles aviões que passa tricolor. Então, assim, tem? Ah, então tá bom. Aqui também tem, gente. Faz 3 meses elas são orgulhosas de Brecha. Mas enfim, é uma cidade pequena. É que nem interior do Brasil e da cidade grande, é isso. Eu diria que é bem como Goiânia, Brecha, né? Não. Não, véi, Mas Goiânia. tem a Goiânia. mesma quantidade de habitantes que a minha cidade no Brasil e é bem diferente pra mim. Ah, porque assim, é do tamanho, assim, físico da minha ex-cidade no Brasil. Só que a minha cidade no Brasil tinha muito menos coisa pra fazer. Tipo, lá não tinha um castelo com 3 museus dentro. Não, mas É aqui também porque- tem a coisa histórica. É porque eu mas acho falo que assim, são. aqui tem McDonald's, tem Burger King. Você tem que ver isso. Se você for Ah, pra uma uma coisa cidade importante, muito eu pequena, acho você vai ter que- que andar uma milha pra achar uma farmácia. Não, é verdade. Eu acho que o importante de Brecha é que, além de ser uma cidade pequena, cômoda, tudo que você precisa tá aqui dentro. Porque eu sei que tem muitas cidades pequenininhas aqui na Itália, que, por exemplo, a gente tem Milão aqui do lado, mas a gente não precisa ir pra Milão pra nada. Pra nada mesmo. E eu sei que muitas cidades pequenas você tem que ir pra cidade grande mais perto, vizinha, pra ter acesso a algumas coisas. E aqui a gente tem até um shopping. A gente tem um shopping aqui. É verdade, tem que parar. Mas enfim, eu acho que é importante falar que é uma cidade que te fornece tudo que você precisa. Eu vou cortar todas as propagandas de Brecha. Qual que é? Muito ruim, não venham pra Brecha, não Tem venham. uma página Orgulho Brechano, tem que contratar a gente. Estamos É todas verdade. tristes aqui, eu quero voltar pra Roma. Não quer nada. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, mas enfim, vamos pular para a próxima pergunta. Eu esqueci o nome da menina. Tá perguntando, você faz o Easy no CAF, no Brasil ou
recupera. Só quando você passar na faculdade. Ou só quando você passar na faculdade. Então, eu tava até, tipo, vendo, porque a gente tava falando sobre Easy esses tempos, É porque é né? importante falar que a sua vida aqui vai ser baseada em documentação e conversar com seus amigos sobre documentação é um tópico principal das conversas. Porque, por exemplo, só um parênteses, um atendente que atendeu a Mari vai pedir um documento pra ela. Um atendente que atendeu a Renata vai pedir um documento pra ela. E um outro atendente vai pedir um outro documento pra mim. Então a gente até pode falar, olha, pra você fazer o seu Easy no CAF são esses documentos. Mas o atendente vai te pedir o que ele quiser, porque é muito individual. Então é sempre um tópico que a gente tá conversando, porque é sempre muito diferente pra cada um a experiência, né? Sim. Aqui na Itália, você tem que, tipo, você tem que entender a lei e você vai lá explicar pra pessoa que vai te atender, pro italiano que vai te atender. E você leva. É, exatamente. Porque, tipo, eu fui em uns cafés maiores aqui eu fiz o Easy aqui na Itália, eu não sei se tem como fazer no Brasil. Não tem, Eu acho que não. Eu fui num Easy, tipo, documento eu fui num café, tipo, gigante lá, super conhecido, não sei o quê. A mulher, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquele documento, tem que fazer aquilo outro, não sei o que, não sei o quê. E daí tem que apostilar, tem que fazer não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, eu saí de lá quase chorando, porque eu não sabia nem como é que eu ia. Acho que eu nem podia fazer os documentos que ela me pediu. E aí eu peguei, tipo, frustradíssima. Daí eu fui e resolvi em um outro CAF. E a mulher me pediu, tipo, ai, traduz aí o extrato da tua conta e traz pra mim. Tipo, não foi só isso, mas é um exemplo, foi muito menos coisa. E foi muito mais fácil. Então, tipo, façam bastante amizade, tipo, com brasileiro, com italiano, com tudo, porque a sua vida aqui na Itália vai depender das informações que você tiver, do network, tipo, super. Então, o Easy aqui em Brecha, ele funciona assim. A faculdade, ela te dá uma lista dos CAFs que são conveniados, que tem convênio com eles. E aí você vai nesses CAFs, eles vão te pedir os documentos lá que eles quiserem. E aí você vai atrás. Eu fiz o meu Easy depois que eu já fiz a matrícula na faculdade, porque eu acho que quando você se inscreve para fazer a prova lá no, quando você se inscreve lá no site da sua faculdade, eles já geram para você um número de matrícula. Daí, quando você vai no CAF fazer o Easy, eles pegam o seu número de matrícula quando... O Easy é o universitário, né? Só pra Isso, fazer um parênteses. E aqui é que nem imposto no Brasil, todo italiano faz, mas a diferença é que no Brasil acho que é o único imposto para todo tipo de pessoa, não sei se tem diferença, mas é que eles têm várias categorias. Eu sei que se você é aposentado aqui, você tem um tipo de Easy, se você é estudante, você tem um tipo de Easy. E aí o nosso é o de estudante. Eu acho que a gente até pode fazer o outro tipo, porque eu sei que em Roma o parificato você usa para universidade, mas se você quiser o desconto no transporte, pelo menos em Roma eles não aceitam o universitário, você tem que fazer o Easy normal, e aí eles vão te dar o desconto no transporte, então também depende, mas é sempre parificato que você vai usar, normalmente. O parificato é para pessoa que traz renda do exterior. Daí, aqui para o transporte não precisa do Easy. É só você ir lá com a matrícula da faculdade e tu tem um desconto. Não só abrindo parênteses, é muito particular de cada cidade. Então, por exemplo, aqui a gente tá falando de Brecha, que a gente tem experiência em Roma, mas a Itália é muito grande, a gente tem muitas cidades, Milão, Messina, enfim, Firenze, e vai variar. Cada faculdade, cada cidade vai ter as suas particularidades diferentes, né? Messina é, inclusive, a metade do preço. Tem. O namorado de uma colega minha mora lá e ela tava falando que ele paga metade da faculdade, o aluguel dele é a metade do que é aqui. Aonde? O transporte Messina realmente é literalmente a metade. Eu também tenho uma amiga em E é Messina. uma cidade que tem praia, né? Tem pra praia. quem vem de praia no Brasil e quer morar na praia, o clima é praticamente parecido com o Brasil, acho talvez um pouco mais quente. É mais Porque também tem que levar em conta, a gente tá aqui no inverno e aqui é bem frio. Eu tive muito diferença de Roma pra Brecha. Roma fazia um frio já, que pra mim era muito, porque no Brasil eu não tinha esse frio, mas aqui em Brecha faz muito mais frio. Então, caso você não queira passar frio, não queira ter experiência do frio, Messina é uma opção muito legal, tem praia. E é muito mais barato também. Você vai cortar, tipo, os gastos que a gente tem aqui, você corta pela metade.